No livro de Ezequiel, no capítulo 16, 60 a 62, diz o seguinte: mas eu me lembrarei da aliança que fiz com vocês nos dias da tua mocidade, e com vocês lembrarei da aliança eterna. Estabelecerei a minha aliança com vocês e você saberá que eu sou o Senhor. Amém. Que maravilha, que versículo lindo. Aqui a gente pode compreender que Deus assegura o seu compromisso de manter um relacionamento com o seu povo. Deus assegura, sim. A gente pode confiar no que Deus diz. Deus diz e está seguro. A aliança que Deus fez, Ele mantém o relacionamento com Ele. Do mesmo modo, precisamos ser fiéis à sua aliança. A aliança de Deus, a aliança eterna. Então, meu prezado irmão, a gente vê aqui o que é aliança. Glória a Deus. Quais são as características de uma aliança de casamento? Você pode ver, aliança, você sabe, uma aliança de casamento, ela é inquebrável, é um círculo sem início e sem fim e duradouro. Justamente isso representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Enquanto eu estiver guardando a aliança, Deus também guardará a sua aliança comigo. Muito interessante. Então, como vocês definirão uma aliança? É um acordo entre... Como é que você definirá uma aliança? É um acordo entre duas pessoas ou duas partes, um pacto, um compromisso, um contrato, um tratado, uma fusão. Quer dizer, Deus fez aliança conosco. Deus disse a Israel: enquanto vocês estiverem guardando os meus mandamentos, a minha palavra, a minha aliança está intacta com vocês. Tenho aliança com vocês. Então, quem é que deve garantir o cumprimento de um pacto? A gente pode ver que lá em Isaías capítulo de número 54, versículo 10, mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de vocês. Isso é uma promessa de Deus. É um pacto, uma aliança que Deus fez com o homem. Então, não é interessante você dizer: não, Deus está comigo e tal. Mas aqui está: mesmo que os montes se retirem e as colunas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor. Isso aqui está escrito no capítulo de número 54, versículo 10 de Isaías. Aleluia. E a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Amém. Então aqui está a garantia da promessa que Deus fez para nós. Glória a Deus. A promessa é interessante. É interessante. Então, o conselho, quando eu digo aqui, o mesmo o cumprimento do quem é que deve garantir o cumprimento de um pacto. Todos nós devemos, como Deus. Aí Deus diz aqui: o Senhor garante. A gente pode saber que o pacto, a aliança que Deus fez com o seu povo é inquebrável. Mesmo que os montes se retirem e as colunas sejam removida, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de vocês. Isaías capítulo 54 e versículo de número 10. Meus prezados, é interessante que quando a gente fala em aliança na Bíblia, houve várias alianças. Deus fez várias alianças foram 8 alianças, né? 8.
alianças. Primeiro, aliás, são 7 alianças, ou 8. Diz assim, a aliança edânica que Deus fez no Éden com Adão. Mas Deus disse a Adão que Adão não fizesse, não desobedecesse, porque se desobedecesse, a aliança seria quebrada. Não foi Deus que quebrou a aliança, foi Adão que quebrou. Não foi Deus, foi o homem que quebrou. Então, depois Deus fez uma aliança edânica, depois teve a adâmica. A aliança adâmica, ela foi feita com Adão. Vocês agora vão ficar fora, vocês agora vão trabalhar, vão suar, vocês vão comer do suor do seu rosto e tal. Então foi essa aliança que Deus fez com Adão. E Deus fez uma aliança com Abraão, é chamada aliança abraâmica. Deus dizendo que se Abraão cumprisse a aliança, Deus manteria essa aliança toda a vida. Mas antes de Abraão teve Noé, que foi a aliança noética, que no capítulo 6 de Gênesis a gente vê que essa segunda aliança noética, Deus disse olha, vocês não vão morrer e vão dizer ao povo que se arrependa, porque nós vamos destruir o povo. Aí quando Noé trabalha 120 anos na arca, depois a chuva vem, aquela história toda que muita gente conhece. E quando terminou o pacto, muita gente morreu. Aí Deus fez uma aliança com Noé, com um arco-íris. Quando você vê o arco-íris, saiba que foi uma aliança que Deus fez, dizendo que o mundo não se acabaria mais com água. Mas a gente está vendo a água acabando em São Paulo, acabando não sei aonde, mas não está acabando totalmente. É um momento, uma catástrofe que está acontecendo, mas morrer todo mundo afogado, mas não, porque Deus fez uma aliança, fez um pacto com o povo. Depois veio a aliança abraâmica, fez com Abraão, que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e depois ele seria um grande pai de uma grande nação, depois pai de muitas nações, e aumentou a aliança, aumentou o pacto, a promessa. Depois Deus fez uma aliança chamada a palestínica com Israel e tal, aquela aliança. Depois fez com Davi a chamada aliança davídica, glória a Deus. E depois veio a nova aliança no Novo Testamento, que é a nova aliança com sangue. Então o conceito de aliança trespassa tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. E o conceito bíblico que aponta para Deus é seu projeto de criar e redimir o seu povo para si. Quer dizer, Deus tem uma aliança, Deus tem. Às vezes alguém diz, mas vai morrer tudo? Não, Deus tem uma aliança com o seu povo. Se a gente for fiel, se a gente não quebrar a aliança, Deus não vai quebrar nunca. Se a gente permanecer fiel, Deus permanece fiel também, claro, porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem garantido, tem prometido. Então, o conceito da aliança perpassa o Novo Testamento e o Antigo Testamento também. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é um conceito bíblico que aponta para Deus, o seu projeto de criar e redimir o povo para si, desde Adão, desde o Éden, até a nova aliança. Glória a Deus, que é a aliança com sangue. Então, firme a sua aliança com Deus, eu quero dizer, firme a sua aliança com Deus. Uma aliança é um pacto de sangue que promete as duas partes a fidelidade, tanto a de Deus como a minha fidelidade. E a de Deus depende da minha fidelidade, se eu for fiel. Mas a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Deus não falha. Glória a Deus. Está de pé. É só ficar na posição da aliança se cumprir em minha vida, e com certeza. Então, aqui é exatamente isso que Cristo fez por nós, dando a sua vida no Calvário, derramando sangue, fazendo uma aliança com sangue.
Glória a Deus. O apóstolo São Paulo diz lá no capítulo 2, versículo 14 da carta aos Colossenses, ele diz assim, ele diz assim: o Senhor Jesus, nas suas ordenanças, tomou a cédula que nos era contrária e a cravou na cruz. Então, essa fidelidade de Jesus sob pena de morte, pena de vida ou morte. Jesus deu a sua vida, entregou a sua vida. Então, a comunhão com Deus, com o seu povo, a comunhão de Deus com o seu povo é um pano de fundo por trás de todas as alianças feitas na Bíblia. Eu já falei sobre elas, né? A aliança de Adão, glória a Deus, com a criação, né? A aliança da criação, relacionamento original entre Deus e a humanidade, está escrito lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 8 a 10, eu gostaria que você meditasse nisso aqui, que diz assim, Gênesis capítulo de número 3, no começo da Bíblia você vai encontrar isso, glória a Jesus, e no versículo de número 8 a 10, que diz assim, vê só o que diz a palavra de Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Aqui você vê que Adão havia quebrado o pacto que Deus fez com ele. Porque Deus fez um pacto, você vai comer de todas as árvores do jardim, dessas árvores, desses frutos, você come de tudo. Mas tem um ali que você não coma daquele, porque certamente morrerá. Talvez alguém disse assim, mas por que Deus deixou esse fruto no jardim? Não exterminou com ele, para que a Eva não pudesse fazer isso? Porque Deus fez um pacto. Se você não comer, pacto é assim. Eu posso ter um compromisso com você enquanto você cumpre o compromisso comigo. Então Deus fez um pacto com Adão. Vai estar aqui a árvore. Todos os frutos você pode comer. Menos desse aqui você não coma, porque se comer, certamente morrerá. Então está aí o relacionamento original entre Deus e a humanidade, ao criar-nos a sua imagem e semelhança. Ele deixou claro a responsabilidade humana da sua relação com Deus e com a criação. Quer dizer, tem um pacto. Pacto é isso, aliança é isso. Eu fiz uma aliança com você. Quando uma moça vai casar com um homem que põe a aliança, geralmente as pessoas que estão fazendo a cerimônia do casamento diz o seguinte, diga para o seu cônjuge, ou a mulher ou o homem, diga assim, que eu me comprometo contigo de te amar, de te honrar, de respeitar, de ser fiel e tal, um bocado de coisa que ela faz aquele pacto, aquela aliança, e ser contigo sempre, cuidar de você na saúde, na doença. Aí às vezes as pessoas quebram esse pacto, e quebrando o pacto acaba o compromisso. Do mesmo jeito é o compromisso de Deus com a humanidade. Se as pessoas tiverem compromisso com Deus, Deus também terá compromisso com você. Então a criação, Deus ao criar o homem, ou nós, a sua imagem e semelhança, e ele deixou claro a responsabilidade humana na sua relação com Deus, com a sua criação. Adão quebrou essa aliança. No versículo de número 14 a 19, a gente pode ver que Adão quebrou essa aliança. Mas Deus já havia providenciado uma redenção. Porque o que eu gosto de Deus, e o que eu me amarro em Deus, gente, é que Deus é misericordioso.
Deus é bom demais. Às vezes a gente diz assim, Deus é bom demais. Eu digo, não, Deus é bom na conta, porque o que é demais é estrago e tal. Mas eu acho que Deus é demais, gente. Olha, Adão quebrou essa aliança, mas Deus já havia providenciado uma redenção. Glória a Jesus. Que se daria por Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Quando tudo estava perdido, quando não tinha mais nada, eles quebraram todas as alianças que Deus fez com eles. As 8 alianças, você pode ver que todas foram quebradas. E acontece que Adão quebrou a aliança com Deus, glória a Deus, mas ele providenciou uma aliança que se daria por Jesus Cristo, o descendente que feriria a cabeça da serpente. Isso está escrito lá em Gênesis 3, do versículo 14 a 19. Uma coisa muito maravilhosa a gente meditar, saber que ele quebrou a aliança, mas Deus providenciou. O que foi que Deus providenciou? Deixa eu ler para você. No capítulo, no versículo 14 ao 19, diz o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste este mal, maldita serás mais de todas as bestas do campo e todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente e a sua semente. Esta ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo seja para o teu marido, e ele te dominará. E no versículo 17 vê que diz: e a Adão disse: portanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, olha aí, por causa de ti, e com dores comerás dela todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, para que porque dela foste chamado, ou foste tomado. Portanto, és pó, e te tornará pó. Você vê como é a quebra de uma aliança. Que prejuízo terrível dá a quebra de uma aliança. Quando você quebra a aliança, lhe traz muito prejuízo. Aqui a gente vê que Deus amaldiçoou a serpente, vai comer, se arrastar, vai comer pó. Amaldiçoou também a terra será amaldiçoada por causa de ti. E tu vai sofrer, vai trabalhar com o suor do teu rosto, essa luta terrível. Agora eu estive aqui, agora há pouco, um senhor, fiz uma oração pelo senhor que estava aflito, porque as aflições da vida, elas trazem mesmo aflição. Se a gente não tiver um controle, já perde as estribeiras, e quando pensa que não, está fazendo tudo isso. Mas é interessante isso, gente. Olha, a gente vê também a aliança com Noé, a aliança da preservação. Deus conserva a humanidade e os animais através de Noé. Deus conserva a humanidade e através de Noé e a sua família. Lá no capítulo 6, versículo 8 a 14, você pode ver que Deus está preservando. Eu gostaria de ler, hoje eu trouxe uma Bíblia da letra pequena, mas eu vou ler aqui para você ver como que é tão interessante essa palavra de Deus.
Você acompanhe comigo na sua casa. Glória a Deus. Você vai acompanhar comigo, você vai aprender. Olha, o versículo 14 diz assim: faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás o comprimento na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betumes. Desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca e de 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, e será que a arca e farás na arca uma janela e de um côvado, e cobrirás com betume, e cobrirás por cima, e a porta da arca porás ao seu lado. E aqui a gente vê que Deus está dizendo como é que ele faça. E aqui tudo que foi feito, mandou fazer, que Deus mandou fazer, Noé fez. Então a humanidade chegou a um nível de degradação tão grande que merecia ser toda ela destruída. E Noé pregava: vocês deixem desse pecado, vocês se convertam a Deus, tal. Mas Deus teve misericórdia e impediu Noé que se afundasse neste nível de depravação. Tinha lá só tinha nesse tempo, só escapou Noé, sua mulher, seus 2 filhos e suas 2 noras. Aliás, seus 3 filhos, né? E suas 3 noras. Só escaparam eles. O resto afundou na água. Mas Deus teve misericórdia e impediu que Noé de se afundar neste nível de depravação, salvando na arca. Na sequência, Deus prometeu que não mais destruiria o mundo. Glória a Deus. No capítulo de número 8, os versículos de número 20 a 22, eu gostaria de ler para você ver onde é que está escrito: tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintas da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E provavelmente prevaleceram as águas sobre a terra e 120 dias. Glória a Deus. Para que 40 dias foi de chuva e depois mais 120 dias para que a terra secasse, a água secasse e o povo saísse da água. Então, meus amados irmãos, a gente vê aqui que quando as pessoas destroem a sua aliança, quando deixa a aliança com Deus, aí a gente falou sobre a aliança de Abraão. Primeiro a gente falou sobre a aliança de Adão, depois falou sobre a aliança que Deus fez com Noé, e também Deus fez outra aliança com Abraão, a aliança da promessa. Aqui a gente vê, Deus fez diversas promessas a Abraão. Primeira promessa foi ter um filho, um descendente, mas no cerne de tudo isso, a gente pode ver que estava em si, se não bendita todas as famílias da terra. Era uma promessa que Deus havia feito: em ti será bendito todas as famílias da terra. Quem estivesse em Abraão seria bendito. Essa foi a promessa
que Deus fez para ele, baseado no capítulo 12 e o versículo 3 do livro de Gênesis. Glória a Deus. Eu estou falando sobre a aliança que o homem tem com Deus. É importante que o homem tenha essa aliança com Deus, porque se quebrar, perdeu tudo. Nós só temos vitória se mantemos essa aliança com o Senhor. E aqui no versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis, diz o seguinte, glória a Deus, capítulo 3 diz assim, diz o seguinte, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu amado irmão, que promessa maravilhosa. Então, na descendência de Abraão vivia Jesus, o Cristo prometido, Salvador de todas as nações. Glória a Deus. O Cristo é uma aliança, ele estava falando. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, outra aliança que Deus fez foi com Moisés, uma aliança muito importante, quando a aliança da lei. Você vai ver isso no capítulo de número 34, e versículo de número 10 a 12 do livro de Deuteronômio. Deus falava com Moisés como alguém conversava com um amigo, e a Bíblia diz que Deus falava com Moisés através disso, como conversava com um amigo. Glória a Deus. E através de Moisés o Senhor trouxe suas leis, glória a Deus, ao povo, exteriorizando qual era a sua vontade. Então, Deus fez essa promessa com Abraão, com Adão, com Noé, com Abraão e com Moisés. Também Deus fez uma promessa com Israel. Glória a Deus. Uma promessa com Israel. Aliança condicionada, ainda através de Moisés. Quer dizer, vocês são benditos mas a nossa hora já deu, que coisa horrível, o santo passa. Mas amanhã eu falarei sobre essa aliança que Deus fez com Israel. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dando muita vitória, tá bom, gente? Nós vamos ficar por aqui e amanhã nós estaremos aqui de volta trazendo uma palavra de Deus para você. Nosso Deus e nosso Pai eterno que está nos céus, queremos te louvar, te agradecer por todas as maravilhas que fazes a nós. Ó Deus, por esta palavra que nós temos falado aqui, a palavra de Deus. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus e amém. Olha, irmão, está conosco aqui no Facebook o Nando Pinheiro. Nando, Deus te abençoe, meu irmão. A irmã Lenice Santos, glória a Deus. Está o Elton Joaquim, amém, meu pastor. Desde o Éden, Deus tem feito aliança com o homem perfeitamente, irmão Elton. A Cátia Brito, o Rafael Araújo, a Jeane lá e os gêmeos lá em Rio Largo. Deus abençoe, meu irmão, por tudo. Que vocês sejam muito abençoados mais do que já são, tá bom? Então, nós aqui queremos pôr um ponto final em mais uma audição do meio do nosso programa, A Voz da Assembleia de Deus, que vai ao ar de segunda a sexta pela Rádio Litoral. A apresentação do pastor Wilton lá na sonoplastia, nossa amiga Cristiane, lá na Pindorama está o Geraldinho. E a você do outro lado, razão maior do nosso programa continuar no ar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E lembre-se, o que há de vir virá e não tardará. Hoje mais um dia, menos um dia para Jesus voltar. Jesus voltará!